Fala, terceirão! Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de aula remota. E hoje vamos continuar falando das figuras planas, como você já sabe. E como já é de conhecimento, para aqueles que já vêm acompanhando as minhas aulas desse bimestre sobre figuras planas, em geral geometria plana, foi feito aí a explanação de algumas figuras planas, inclusive a figura do triângulo. Só que quando a gente estuda triângulo, eu disse para vocês que quando a gente conhece, quando já é de conhecimento a base e a altura desse triângulo, basta você ter uma fórmula chamada B vezes H, onde o B vem de altura, de base, e o H vem de altura, e divide isso por 2. Então, quando você tem a base e tem a altura, joga na fórmula, divide por 2, e aí você tem a área desse triângulo, certo? Só que existe várias situações para se calcular uma área de um triângulo. Não basta só ter a fórmula base vezes altura dividido por 2, porque você tem que concordar que tem triângulo que não te fornece essas medidas, certo? Não te fornece a base por muitas das vezes, não te fornece a altura muitas das vezes, então não tem como tu aplicar essa fórmula aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, se você não tem a medida da base, se você não tem a medida da altura. Então entra outras situações, outros estudos dentro da área do triângulo, que é preciso que vocês conheçam, certo? Para quando eu pedir para vocês calcular a área dessa figura, calcular a área desse triângulo, você já saiba utilizar outras fórmulas dentro dessa situação, onde eu peço para calcular a área das figuras planas, em específico do triângulo, certo? Então vamos ver aqui, vamos tentar entender como se aplica outras fórmulas quando não se tem a base ou quando não se tem a altura desse triângulo, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam a princípio, primeiro que eu tenho um triângulo aqui, um triângulo qualquer, certo? E agora nesse triângulo entra um ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo beta, certo? Assim como também entra um outro ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Então, vocês percebem aí que agora eu não tenho só a figura plana com as medidas como é de praxe, eu tenho também o ângulo. Então fica muito simples você identificar quando aparece um ângulo no triângulo. Quando aparece na sua questão um ângulo no triângulo, você já sabe que você não vai utilizar essa fórmula tradicional, porque na fórmula tradicional você só precisa da base e da altura. Aí você joga na fórmula e encontra a área desse triângulo. Só que, meu amigo, quando você tem alguns lados, não são todos, e tem também a presença de ângulos, então já muda o contexto, você já tem que entender que não tem como utilizar praticamente aí a fórmula geral, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Então quando isso acontecer de modo geral, vocês podem utilizar essas fórmulas aqui. Ah, professor, da onde vem essa fórmula? Eu coloquei a explanação aqui, ó, para você entender da onde vem essa fórmula. Mas o que eu quero que vocês mentalizem, o que eu quero que vocês aprendam é que quando eu tenho um ângulo e conheço os dois lados que formam esse ângulo, então certamente você utiliza uma dessas duas fórmulas aqui, ó, ok? Como assim, professor? Entenda, compreenda que quando eu tenho um ângulo, vamos supor esse ângulo que eu marquei, o ângulo beta. Se eu tenho um ângulo beta, ok? E aí observa que esse ângulo beta ele é formado por esse lado C e por esse lado B. Então fica fácil de compreender, porque a fórmula ela vai englobar essas medidas aí. Ah, como assim, professor? Suponha que eu tenha o ângulo B, certo? Esse ângulo beta, desculpa. Observa que o que forma esse ângulo beta é o lado B e o lado C. Então são essas medidas que você vai usar na fórmula, certo? Então olha só, para calcular a área desse triângulo aí, o que você precisa? A área é igual o C, que é esse lado que forma o ângulo, vezes o outro lado que forma o ângulo, que nesse caso é B, vezes o seno do ângulo, que nesse caso o ângulo em questão é o ângulo beta.
Pronto, e tudo isso dividido por 2. Agora é claro que lá no final você precisa daquela tabelinha de trigonometria para encontrar o valor do ângulo. Aqui a gente está trabalhando com valores arbitrários, mas lá na frente você precisa de uma tabelinha ou de uma calculadora científica para saber o valor do ângulo. Aqui eu estou calculando o seno de beta, porque é seno de qualquer valor, mas pode aparecer um ângulo de repente aí. Só que na maneira que eu estou explicando, eu quero que vocês entendam de uma vez por toda que primeiro você tem que situar o ângulo, nesse caso aqui é o ângulo, e aí você tem que lembrar que o que forma o ângulo sempre vai ser 2 lados. Nesse caso é o lado C e o lado B, certo? Então eles vão entrar na tua fórmula, então vai ser o que? A área é igual aos lados que formam o ângulo, que nesse caso é C vezes B, vezes o seno desse ângulo, nesse caso o seno do ângulo é seno de beta, tudo isso dividido por 2. Ah, professor, mas e aí se eu resolver utilizar esse ângulo aqui? Eu vou chegar na mesma fórmula? Vou chegar na mesma forma, no mesmo valor, na mesma área, tá? Então, vamos supor que eu queira usar esse ângulo, o ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo alfa. Como é que eu faço, professor? Primeiro, se você utilizar esse ângulo, tá aqui o ângulo alfa. Quem são os lados que formam esse ângulo? O lado C e o lado A. Então, tu já sabe que lá na fórmula tu vai usar esses dados. Então vai ser a área é igual ao lado C, que é o que forma o ângulo alfa, o lado A, vezes o seno desse ângulo, que nesse caso é o seno de alfa, dividido por 2. Então, é uma fórmula que é simples de usar, desde que você entenda que se existe o ângulo lá na figura do triângulo, é porque certamente você vai utilizar uma outra fórmula que provém da fórmula geral, tá? Beleza? Então tu vai utilizar uma outra fórmula que depende muito do ângulo que você esteja trabalhando e dos lados que formam o ângulo, tá? Então, se de repente, vamos só colocar um exemplo aqui, esse ângulo foi igual a 30, esse ângulo alfa, 30 graus, ok? Como ficaria a fórmula? Então ia ser assim, a área é igual, quais são os lados que formam o ângulo? O lado B e o lado C, vezes o seno do ângulo, que nesse caso é seno de 30 graus, tudo isso dividido por 2, tá? Então depende muito do ângulo que você esteja trabalhando. Ah, professor, mas se de repente você quer usar esse ângulo, vamos supor que esse ângulo seja 45 graus, só um exemplo. Então como ficaria a fórmula? A área é igual, quem são os lados que formam o ângulo? Quem é esse lado aqui que forma o ângulo? O lado A com o lado C, vezes o seno de 45 graus. Tudo isso dividido por 2, tá? Então é assim que utiliza a fórmula para você calcular a área do triângulo quando não se pode utilizar a fórmula geral. E aí fica fácil identificar quando não se pode utilizar a fórmula geral. É quando aparecem normalmente os ângulos no triângulo, tá? Então daqui para frente a gente vai resolver alguns exercícios voltado para esse contexto, para essa parte do conteúdo. Você tem um triângulo e nesse triângulo tem algumas medidas que não são nem a base e muitas das vezes não é a altura. Bom, e como não tem a base ou não tem a altura, você precisa utilizar outros recursos para encontrar a área desse triângulo. Nesse caso eu apresentei aqui 2 recursos, onde você inclui o ângulo e aí os lados que formam o ângulo para você encontrar a área desse triângulo, ok? Então, até a próxima videoaula.